Então, senhores deputados, eu ia dizer senhoras e senhores deputados, mas não é o caso, é mesmo só senhores deputados nesta audiência. Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar então os nossos trabalhos. E esta audiência, como todos tiveram acesso à documentação e o sabem, é requerida pela ANSIA, que é a Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel, e que está aqui representada pelo seu presidente, que é o engenheiro Paulo Arial, é assim, não é, Sr. Engenheiro? E pelo Dr. Fernando Santos e Dr. Gabriel Almeida e Silva. Está correto? Pronto, muito bem. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia, Obras Públicas e Infraestruturas e estamos à vossa disposição. Nós temos uma grelha de tempos, que isto tem que ter tempos, senão é interminável, muitas vezes. E, portanto, dentro do nosso modelo de organização, os senhores podem fazer uma apresentação inicial da questão que os traz aqui, que nós bem sabemos, e depois os grupos parlamentares colocam perguntas e os senhores respondem, entre os três, conforme muito bem entenderem. Portanto, Sr. Engenheiro, se calhar fazia uma apresentação inicial e depois dava um espaço para as questões. Tem que ligar o microfone no verde. Sr. Presidente, antes de mais, muito obrigado por nos receber. Cumprimento os senhores deputados. E aquilo que nos traz cá é, efetivamente, fazermos aqui uma análise do setor, digamos, das inspeções em Portugal e, fundamentalmente, direcionar aqui para três assuntos que nós consideramos fundamentais, digamos, nesta fase. Eu começava com esta apresentação com, digamos, o índice daquilo que vamos aqui discutir hoje, por isso uma breve apresentação da Associação, a tutela do setor e a modernização administrativa, a inspeção aos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos, a inspeção técnica de veículos em Portugal e as notas finais. Relativamente à questão da apresentação da ANSIA, não me vou prolongar muito, até porque a Associação está praticamente como o setor a fazer 30 anos de existência, por isso é a associação mais representativa dos operadores em Portugal, representamos mais de 75% dos operadores. Desde a sua constituição, a ANSIA tem vindo a intervir nas matérias de cariz técnico e na matéria de segurança rodoviária. É a única associação empregadora deste setor, tendo desde 2007 celebrado contratos coletivos de trabalho com os sindicatos da construção, obras públicas e serviços e os sindicatos de trabalhadores do setor de serviços. Podemos dizer que, de uma forma geral, há uma paz social em termos de contratação coletiva entre os operadores e os trabalhadores dos centros. Somos representantes dos organismos de inspeção no Instituto Português da Acreditação. A nível internacional, a ANSI é a única associação portuguesa afiliada no CITA, que é o Comitê Técnico de Inspeções a nível mundial, onde partilha, digamos, e discute e intervém em matérias relacionadas com a inspeção técnica de veículos. Tendo ciente também da responsabilidade social dos centros de inspeção, a Associação tem vindo desde 2016 a celebrar ou a promover a campanha Zero Mortos na Estrada, que decorre entre 16 e 22 de setembro, em parceria com a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, e tendo uma adesão muito significativa de mais de 60 entidades, entre entidades públicas e entidades privadas. Por isso, estamos perfeitamente conscientes também da nossa responsabilidade social nesta matéria da segurança rodoviária em Portugal. Eu começava por a tutela do setor e a modernização administrativa. E começava isto pelo seguinte: a tutela da atividade está dependente, digamos, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e, como nós sabemos, tem havido enormes constrangimentos no funcionamento deste organismo público. E, nesse sentido, nós temos vindo a defender com digamos, o nosso interlocutor, o IMT, e a nível também governamental, a descentralização de um conjunto de tarefas que hoje são ainda realizadas pelo IMT ao nível das inspeções e que essas inspeções possam transitar para os centros de inspeção.
nós temos uma rede nacional de centros de inspeção que beneficia de uma excelente proximidade com os utentes e isto são, naturalmente, fatores de peso na prestação desse serviço que todos nós ansiamos para com o cidadão. Referi que os centros de inspeção prestam um serviço público em nome do Estado e encontram-se ligados ao sistema informático do IMT, facilitando o cumprimento das suas obrigações legais e operacionais, reduzindo tempos e custos que, por essa via, aproximam os serviços públicos do cidadão. Este processo já foi iniciado com o IMT, tendo feito a transposição de algumas inspeções para os centros de inspeção, mas consideramos que deve ser intensificado este processo para que também se liberte o IMT para outras funções mais primordiais, digamos assim, e que, de alguma forma, também canalizo os serviços do IMT para uma componente que tem a ver com controle e fiscalização da atividade. Gostaria também de introduzir aqui o tema da questão da inspeção aos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos. Bem, e este tema é efetivamente um tema que eu diria que já tem barbas, porque desde 2012 que saiu a primeira legislação em que, de alguma forma, obrigava a implementação de uma rede nacional de centros de inspeção para inspecionar este tipo de veículos. E se essa legislação foi publicada em 2012, a Diretiva de 45 de 2014 estabeleceu mesmo a obrigatoriedade da inspeção aos motociclos, triciclos e quadriciclos acima de 125 cm3 a partir de janeiro de 2022. Ou seja, poderia-se ter avançado mesmo antes desta data, mas a Diretiva obrigou a que, a partir de 1 de janeiro de 2022, que todos os Estados-membros deveriam ter um sistema de controle e fiscalização do estado técnico e ambiental dos veículos. Em 2012, também, o Estado definiu a obrigatoriedade dos centros de inspeção se apetrecharem com equipamentos e instalações para que pudessem ser criada essa rede de centros de inspeção. O setor respondeu, e respondeu bem, e diria que em 25 de setembro de 2016, que era a data na qual os centros deveriam estar em perfeitas condições para o arranque dessas inspeções, os centros estavam preparados tecnicamente e com as suas instalações adequadas para a realização destas inspeções. Por isso, em 25 de setembro era a data limite para a qual os centros tinham que estar em condições, e esta data foi, digamos, uma data estabelecida e obrigada, digamos, pelo quadro legislativo. Também definiu, em 2013, a própria tarifa da inspeção, ou seja, tudo levava a crer, de 2012, 2013, 2016, por aí fora, que o processo seria decorrer com total normalidade. Acontece que, decorridos 10 anos desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 2012, foi publicado um Decreto-Lei em 2023, de 5 de maio, onde previa o início das inspeções a 1 de janeiro de 2024. E, mais uma vez, para espanto nosso, no final de 2023, veio o Estado definir ou dizer que não estavam reunidas as condições para o arranque das inspeções em 1 de janeiro de 2024 e avançou-se para 1 de janeiro de 2025. O que é que acontece em termos de conclusões relativamente a isso? Nós estamos em julho. Efetivamente, aquilo que faltava em janeiro de 2024 é a mesma coisa que falta hoje. Até hoje não temos aqui um quadro legislativo em termos de classificação de deficiências, nem em termos de formação dos inspectores, publicado para que o Estado português não continue a ser um infrator perante a comunidade europeia e não cumpra a data de 1 de janeiro de 2025. Dizer-vos que, efetivamente, desde 2016, todos os investimentos que foram efetuados pelos centros de inspeção são investimentos que estão parados.
e posso-vos dizer que, nessa altura, estimou-se que o investimento na totalidade andou à volta dos 30 milhões de euros. Acresce a tudo isto, infelizmente, que de janeiro a março de 2024 registaram-se em Portugal 7.918 acidentes, com vítimas, das quais resultaram 103 vítimas mortais, 513 feridos graves, 9.254 feridos ligeiros, e destaca-se aqui o aumento da sinistralidade com os motociclos e, considerando as vítimas totais por categoria de veículos, verificou-se que neste período 18,5% do total das vítimas circulava com motociclos, assumindo-se como urgente a entrada em vigor da inspeção técnica. Dizer que há este valor de 18,5% no número total de mortos, quando o parque circulante de motociclos, a nível de circulação rodoviária, andará à volta de 6,5% da sua totalidade. Dizer-vos que, efetivamente, que ao longo destes anos, o Estado tem-se mostrado incapaz de implementar uma medida que consideramos crucial e fundamental para as questões de segurança rodoviária, para as questões ambientais e também para as questões de conformidade, e dizer que essa incapacidade tudo me leva a crer que seja uma incapacidade intencional por parte do Estado. Relativamente à questão dos contributos da inspeção técnica a nível de segurança rodoviária. Eu diria que a inspeção técnica assenta basicamente em 3 fatores: a parte componente técnica, a parte ambiental e a parte da conformidade dos veículos. A circulação de veículos na via pública pressupõe que eles estejam em perfeitas condições de segurança, senão serão naturalmente um canal muito propício à questão do nível de acidentes. Dizer-vos também que a inspeção é algo que salva vidas, e neste âmbito eu gostava de destacar aqui um estudo que foi desenvolvido em Espanha relativamente ao custo-benefício da inspeção, onde se conclui que a inspeção evitou 216 mil acidentes com vítimas, 205 mil feridos e 3.240 vítimas mortais. Estes números aumentariam em cerca de 60% se todos os veículos fossem submetidos à inspeção técnica. Do estudo realizado em Espanha sobre o custo-benefício da inspeção técnica aos veículos a motor de 2 e 3 rodas e da evolução dos acidentes após a introdução da inspeção técnica obrigatória a esta categoria de veículos, verificou-se uma significativa redução da taxa de mortalidade de 30,67% para 8,85% em ambiente urbano e uma redução de 40,82% para 17,61% no que se refere aos feridos. Para além do contributo a nível de segurança rodoviária, há igualmente também o contributo a nível do ambiental, e por isso os veículos que circulam na via pública devem estar em perfeitas condições de segurança e com um menor impacto ambiental. Os veículos com sistemas deficientes de controle das emissões têm um maior impacto no ambiente do que os veículos conservados em bom estado. O outro fator que lhes tinha referido tem a ver com a questão da conformidade do veículo também, que é o veículo que verifica a sua conformidade com os parâmetros pela qual ele foi construído ou para os parâmetros para os quais ele foi alterada a sua modificação, mas devidamente credenciados pela entidade de tutela, o IMT, serão naturalmente veículos mais seguros. Voltava à questão da Rede Nacional de Centros de Inspeção que se tinha referido. Existe atualmente em Portugal 226 centros de inspeção, com mais de 650 linhas de inspeção, que cobre o país, encontrando-se ainda a decorrer, no entanto, ainda alguns procedimentos concursais que vêm desde 2011, eu diria que a estes 226 ainda podemos agrupar aí mais uns 40 centros de inspeção. Na sequência das alterações ao regime jurídico do setor, foi autorizada a abertura de novos centros, muito para além daquilo que o utente necessita deste setor de atividade, e assim como se verificou um aumento da comparticipação financeira, uma vez que os centros de inspeção
pagam uma comparticipação para o IMT de 15% da sua receita bruta, ou seja, se somarmos os 15% mais os 23%, diria que ao preço de uma inspeção, 38% é à cabeça um contributo para o Estado. Dizer-vos igualmente que no período correspondido entre 2011 e 2021 houve um decréscimo em termos de inspeções por linha de inspeção de aproximadamente 26%. Relativamente ao esforço financeiro das entidades gestoras dos centros de inspeção, e não vos queria amassar muito mais, mas salientar que, efetivamente, há esse desequilíbrio da comparticipação financeira que provoca esse desequilíbrio ao nível dos operadores. E, em termos de notas finais, os centros de inspeção são instrumentos das políticas do Estado em matéria de segurança rodoviária, nomeadamente no que respeita às verificações técnicas dos veículos, contando Portugal com uma rede de centros que cobre adequadamente todo o país. Estamos perante um setor de atividade que exige elevado rigor técnico, com avultados investimentos em estruturas, tecnologias e recursos humanos, ao que acresce significativos custos associados ao exercício da atividade, exigindo-se um elevado grau de estabilidade no setor. Continuação do processo de centralização de competências do IMT pela Rede Nacional dos Centros de Inspeção parece-me uma matéria extremamente interessante em termos de prestação de serviço ao cidadão. Considera-se igualmente urgente o início das inspeções aos motociclos, num contexto de aumento da sinistralidade rodoviária associada a estes veículos, que são o grupo de utentes da estrada com mais elevado risco de segurança. Terminar dizendo que a ANSI, enquanto entidade representativa do setor, assume o compromisso de sempre com a segurança rodoviária e considera da maior relevância a implementação destas medidas, que irá evitar ou mitigar as perdas humanas e materiais das famílias de quem utiliza os motociclos na via pública. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Engenheiro, pelas explicações. Julgo que todos conhecemos a realidade, porque pelo menos uma vez por ano lá nos deslocamos aos centros de inspeções as condicionantes têm imperado sobre as inspeções dos motociclos, também é publicamente conhecido pelas manifestações que têm acontecido e pela posição que os senhores aqui estão a defender. Passamos então ao período de perguntas e respostas. Sr. Deputado Rui Cruz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a exposição que nos fez aqui, fez o representante da ANSIA e toda esta exposição completa que nos fez aqui da realidade do setor. O Sr. Presidente da Comissão é um grande conhecedor desta matéria, uma vez que é um habitual utilizador de motociclos e de carros também. E, portanto, todos conhecemos bem o setor, mas eu costumo vê-lo andar de motociclo, de vários também, exatamente. E, portanto, este é um assunto que nós conhecemos, que temos acompanhado e que o Partido Socialista conhece, este dossiê, e que na legislatura passada, como também certamente saberão, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução no dia 20 de março, em que recomendava três pontos ao Governo para resolver exatamente aquilo que são as vossas preocupações. Curiosamente, em 2012 houve também dificuldades e, por força das circunstâncias, não se resolveram os assuntos e agora, em 2023, a seguir, houve queda do Governo e as coisas empancaram outra vez. O importante é que se resolvam agora e não foi possível implementar em 2024 também pelas circunstâncias que tivemos da transição. Há um novo Governo em funções e julgamos que esta questão será do interesse de todos que seja implementada. É uma questão, um problema que não diz respeito só a Portugal, é um problema que está a ser implementado, aliás, na sequência daquilo que são as orientações europeias, e, portanto, da parte do Partido Socialista, nós estamos disponíveis para acompanhar aquilo que são as vossas preocupações. Sabemos que há algumas, nesta área, há algumas situações que, por vezes, nós vamos ouvindo no dia-a-dia e gostaria, não tendo muito a ver com o principal tema que vos trouxe hoje aqui, mas gostaria de vos ouvir sobre o seguinte. Nós, quando estamos nos nossos territórios, ouvimos muitas vezes as pessoas queixarem-se de que a localização dos centros que existem nem sempre são aqueles que as pessoas mais gostariam. Nomeadamente, alguns territórios não têm cobertura de proximidade. E os operadores do setor que estão disponíveis para que haja
Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Na zona de Lafões, por exemplo, há 3 ou 4 concelhos juntos que têm uma população grande e um território grande e não conseguem abrir um centro de inspeções. A população reclama e o que é certo é que aquela população, para ser servida, tem que ir ou a Aveiro ou a vir a Viseu e não consegue que alguém se instale e sirva àquela população. E estamos a falar de muitos quilómetros quadrados. Ou seja, a distribuição geográfica é uma preocupação. Também no Alentejo, eu sei que no caso de Odmira, houve, na legislatura passada, também movimentos de pessoas que se queixavam da distância que tinham para fazer as suas inspeções. Isto são preocupações que também nós, todos os partidos, também ouvem as populações e os deputados ouvem as populações e são preocupações que nos devem fazer refletir sobre estes assuntos, independentemente da questão dos motociclos, que é hoje aquilo que mais nos faz aqui estar reunidos, sendo certo que nesses aspectos, nesses assuntos, estamos disponíveis para ajudar a ultrapassar a questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A zona de Lafões e entre Viseu e Lamego também não tem um único centro de inspeções. É mesmo assim. Quem se inscreve para mais alguma questão? PSD. Sim? Sem dúvida. É o Sr. Deputado Gonçalo Laje, então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores convidados, o engenheiro Paulo Arial em particular, as senhoras e senhores deputados. Há aqui só 2 ou 3 perguntas que eu gostaria de fazer, porque creio que são importantes para o nosso esclarecimento e são importantes para nós podermos, obviamente, estar habilitados e conseguirmos ter os fundamentos necessários também para a tomada de decisão. Há aqui um facto que nós não podemos desmentir, quando nós temos uma diretiva que, creio eu, a data de 2014, de abril de 2014, e o que é certo é que os vários governos, nomeadamente a governação do Partido Socialista, que atravessou 9 anos deste período recentemente, nunca foi capaz de tomar a decisão relativamente a esta matéria. Não sei se a queriam tomar ou não queriam, na verdade, porque tem vindo a ser sucessivamente adiada, mas há aqui algumas perguntas, porque eu, pessoalmente, questiono algumas das questões relacionadas com a própria inspeção dos motociclos. E, portanto, como disse o Sr. Engenheiro ali na apresentação, eu tomei nota, dos 7.918 acidentes, 103 vítimas mortais, fazendo as contas aqui aos motociclos, que creio que referiu ali que eram 18%, estamos a falar de 0,2% do total de acidentes que resultaram em vítimas mortais de motociclistas. Será isto? Depois queria perguntar, na verdade, há uma questão ali que depois também me causou algumas questões, que era uma preocupação vossa, que ficou ali explícita, que estavam a referir que existiam menos utilização das linhas de inspeção. Isto será pelo número menor de veículos ou pelo número maior de linhas que estão neste momento a ser utilizadas pela abertura de novos centros? E depois gostaria de perguntar também ao Sr. Engenheiro quais é que são, na verdade, os itens de inspeção aos motociclos que o Sr. Engenheiro considera serem essenciais para garantir a segurança. Isto porquê? Porque o motociclista, normalmente, quando vai andar de moto, creio eu, que tem uma preocupação adicional com a segurança pela via do veículo, do tipo de veículo em si, do que propriamente um condutor de um automóvel, por várias razões. Desde logo, porque ele próprio é o para-choques da viatura, e, em segundo lugar, porque tudo o que são os componentes do automóvel, neste caso do motociclo, estão facilmente visíveis e à vista de todos, quando no carro não é assim que acontece. E, portanto, esta é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quais é que são, efetivamente, os itens ou as áreas de inspeção que considera serem essenciais, até no âmbito da própria regulamentação, que não existe, mas que terá, enfim, esse cuidado do que tem respeito à própria formação dos senhores que fazem as inspeções nos centros. E depois também lhe gostaria de perguntar, nesse caso da utilização dos motociclos, qual é que é a diferença relativamente às viaturas, porque, estranhamente, nós continuamos a ver nas nossas estradas todos os dias, ainda hoje passei por uma viatura nesse sentido, que são aquelas viaturas que passam a fazer aquelas nuvens de fumo, que nós vamos atrás e nem conseguimos ver a estrada. E o que acontece, que eu verifico, é que muitas dessas viaturas vêm constantemente, todos os dias nós passamos por elas,
algumas delas até viaturas de transporte de passageiros públicas. E a minha pergunta é de que forma é que se pode mitigar essas questões, de que forma é que pode haver uma maior inspeção, uma maior fiscalização desse tipo de viaturas, porque o que é certo é que elas, mesmo com os centros de inspeção a funcionar, continuam todos os dias a circular neste estado, e uma grande preocupação também é o transporte pesado de passageiros, muitas vezes público, que, enfim, basta à vista desarmada olhar e perceber que não está a cumprir com as normas. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Para os nossos convidados, eu não identifiquei, falha minha, não identifiquei. O Sr. Deputado representa o Partido Socialista, o Sr. Deputado Gonçalo Lares representa o Partido Social Democrata, e quem vai intervir agora de seguida é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, que representa o Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos, Sr. Engenheiro e a restante comitiva da Associação. Os assuntos que nos trazem nesta audiência, achamos nós que realmente são pertinentes e são importantes ser discutidos. E algo que já o deputado Gonçalo Lares tocou, e bem, que a diretiva é de 2014 e realmente o Partido Socialista, por muito já tem entregue alterações de propostas e afins, desde 2014 nós estamos a aguardar que seja feita alguma coisa neste âmbito desta diretiva. Também sabemos que desde 2004 é obrigatório nos Açores este tipo de inspeção e gostaria de lhe fazer também uma questão de qual é a relação que fazem desta inspeção que está a ser feita nos Açores e no âmbito positivo, se ela tem esse âmbito positivo dessa inspeção. E, por outro lado, também eu falo como motociclista, tendo uma 125, mas mesmo assim é uma moto, não é? E ando na estrada também com ela. E posso lhe dizer que tenho, se calhar, muitas mais preocupações com a minha moto do que com o meu carro. Muitas mais. Tenho muita mais atenção se tenho o óleo de travões, se tenho a suspensão direita, se tenho os pneus direitos, se tenho isso tudo direito, para poder andar na estrada. Enquanto que muitas vezes nós no carro esquecemos desses pormenores, porque... Posso lhe interromper? A seguir fará a pergunta. E nesse âmbito, muitas vezes, e neste caso faço também depois uma correlação ao que está a ser feito e que nós temos notícia, quer seja na Finlândia, quer seja na Dinamarca, quer seja na França, onde foram envolvidas as associações dos motociclistas para este tipo de decreto. A diretiva, peço desculpa. Ou seja, porque é que aqui em Portugal também não se incluiu a Associação dos Motociclistas e que eles reclamam, e de certa forma, e bem, porque muitos dos motociclistas já fizeram alterações à sua moto, quer seja na suspensão, quer seja no guiador, quer seja no quadro, porque eles têm preocupações nisso. E depois a questão é, no âmbito do centro de inspeções, como é que isto vai ser? Vão ser reprovadas as motas? Como é que nós vamos fazer? Porque estes âmbitos que nós estamos a ver, do âmbito da inspeção, sim, concordamos que seja feito algo para que todos andem dentro da lei, mas também não podemos esquecer que as próprias estradas, muitas delas também não estão em condições e a culpa também é do próprio Estado. E muitos dos acidentes que Vossa Excelência falou são culpa também das próprias estradas. E muitos dos automobilistas que lá andam, porque muitos automobilistas, aí está, têm a chapa do carro para precaver qualquer tipo de acidente. Ou seja, há aqui vários pressupostos que é necessário nós termos em atenção, e eu concordo que tenha que haver algo, mas devemos, certamente, contar com o apoio, contar também com a incrementação daquilo que os motociclistas e a Associação dos Motociclistas nos podem trazer de valor a este tipo de diretiva. Como foi feito noutros países e foi retirada a própria diretiva, não está a ser posta em prática. Ou seja, nós temos que ver este ponto. Por isso lhe pergunto, dentro destas questões, o que é que você também acha deste âmbito dos motociclistas não terem sido em conta para a implementação desta diretiva? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, não quis que entrassem em diálogo direto por uma questão não rígida, mas de poupança de tempo, porque há aqui um problema inultrapassável, é que às 15 horas começa o plenário e, portanto, às 15 horas nós não podemos, às 15 menos 1, não podemos estar. E, portanto, agora sim, tem 10 minutos, Sr. Engenheiro, para responder às questões todas que entender e tirar as conclusões
que entender também. Faz favor. Muito bem. Antes de mais dizer que, efetivamente, este é o fórum mais indicado para discutirmos isso, porque estão perante um conjunto de senhores deputados que são conhecedores da matéria. Por isso, este é o fórum, efetivamente, mais indicado para isso. Eu começava pelo Sr. Deputado Rui Cruz, relativamente à questão da localização dos centros e a necessidade de uma maior distribuição dos centros de inspeção. Eu dizer-lhe que, de uma forma geral, 90% do território nacional, as pessoas não precisam de percorrer mais de 10 km para encontrarem um centro de inspeção. Situações há, inclusive, e não é virgem nenhuma só, em que nós temos centros de inspeção paredes meias. Ou seja, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e eu digo às vezes um pouco na brincadeira que corremos o risco de entrar num centro e fazer a inscrição e quando for dar a volta entra no outro centro para fazer a inspeção. Há uma outra situação esporádica, falou a questão de Odmira, que a Associação tem conhecimento e que está, digamos, sensível para a preocupação, mas diria que não há muitas mais situações para além da questão de Odmira. Referir que há um determinado critério, e estamos a falar em 27.500 eleitores, que é, digamos, o valor que se definiu como o necessário, digamos, para ter uma pequena estrutura de centro de inspeção, mas como já lhe referi, há aqui elevados investimentos na criação de um centro de inspeção e que, por isso, ele terá que ter alguma matéria que possa, digamos, sustentar a sustentabilidade financeira dos centros de inspeções. Por isso, não há muitas situações. Há a situação do Odmira, estamos perfeitamente sensíveis a esta questão de Odmira. Relativamente à questão do Sr. Deputado Gonçalves Lages referiu, a questão dos acidentes é indiscutivelmente um maior número de acidentes em termos de efeitos dramáticos, e estamos a falar da morte com a questão dos motociclos. Eu não lhe posso presenciar, não lhe posso dizer, mas há de haver... As causas, de uma forma geral, são pela condução em si, deixa-me concluir, são pelas condições em si, porque muitas das vezes também, depois de um acidente de motociclo, é incapaz de saber, dado o estado em que ficou o motociclo, da situação em que ele está. Pronto. E eu acho que a minha questão aqui, e deixe-me dizer este ponto aqui, antes de adiantar, falou na questão do 0,02%, mas a própria Comissão Europeia faz uma referência do valor de 8%, que tem a ver, dos acidentes de motociclos, tem a ver com questões técnicas, ou falhas técnicas dos motociclos. Mas a minha questão não nem se prende com isto, nem eu trago aqui a questão de fazer a inspeção aos motociclos. Foi o Estado que obrigou, em 2012, que os centros de inspeção se equipassem para a realização das inspeções. Foi o Estado que obrigou. Não foi... 2012. Não foi os centros de inspeção... Pronto, está esgotada agora a cota de apartes, Srs. Deputados. Está esgotada a cota de apartes. Srs. Deputados, temos plenário às 15 horas. Acho que depois terão algum tempo para discutir. Está a oportunidade para essas questões. O Sr. Engenheiro, faça o favor de continuar. Sr. Deputado Rui Cruz, Sr. Deputado Gonçalo Lages. Sr. Deputado Rui Cruz, estamos esclarecidos. Pronto. Vá, os seus deputados depois a seguir esclarecem-se mutuamente. Agora vamos ouvir o Sr. Engenheiro, Sr. Deputado Gonçalo Lages. Nós estamos aqui para ouvir o Sr. Engenheiro, neste momento. E, portanto... Ó, Srs. Deputados, então, como é que é? Não, mas eu também tenho algumas dúvidas de muitas coisas. Agora, vamos parar com isto, Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Engenheiro. Pode continuar. Bem,
voltando a esta questão, por isso o Estado é que definiu a obrigatoriedade da realização das inspeções para a verificação do controle técnico de determinados veículos, em particular os motociclos, os quadriciclos e triciclos. E eu não tenho dúvidas de que esse tipo de veículos tem que ser sujeito a um controle. Como eu não tenho dúvidas do seguinte: a implementação das inspeções aos motociclos em Portugal vai melhorar as condições técnicas dos motociclos, as condições ambientais, as condições de conformidade. E mesmo aos mesmos... Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas se houver conversas cruzadas, eu próprio... Sr. Engenheiro, deixe-me explicar-lhe o seguinte. Há pouco não havia condições para o Sr. Engenheiro falar e dar as explicações que todos queremos ouvir. Neste momento havia condições, quer dizer, se algum deputado fala de baixo, num tom de voz baixo, com o deputado que está ao lado, e eu penso que nem sempre lhe retira condições de poder intervir. Penso que é esse o caso neste momento, portanto, faz favor de continuar. Muito obrigado. Voltando à questão, a implementação da inspeção ou qualquer outro controle técnico que sejam feitos aos motociclos vai melhorar as condições de segurança desses veículos e mesmo para os mais céticos digo-vos que pelo menos mal não vai fazer. Pelo menos mal não vai fazer. E acho que nós todos devemos de ter o sentido de responsabilidade que a circulação na estrada, que a estrada não é nossa, que a estrada é de um bem comum e que todos os veículos que circulam na via pública devem estar em perfeitas condições de segurança. Agrada-me muito ouvir dizer que há uma consciencialização enorme dos motociclistas no estado dos seus veículos. Referir também, para além da questão da componente técnica, há a componente ambiental, que hoje mesmo, e quem circula na via pública também vê esses problemas. E isto a propósito da questão que referiu, da questão dos fumos que vemos nos autocarros. A própria associação defendeu que os quesitos de verificação ao nível de emissão de poluentes fossem muito mais apertados. Evoluiu-se recentemente, consideramos que teremos ainda um percurso grande a percorrer, nomeadamente a introdução do OBD, para que se possa verificar o estado da emissão de poluentes. Dizer também que aquilo que falta atualmente para o início das inspeções aos motociclos são só 2 diplomas. É a classificação das deficiências e a parte da formação dos inspectores. A parte da classificação de deficiência há lá de determinar aquilo que é preponderante em termos de verificação técnica dos veículos. É óbvio que nós defendemos que a sua implementação seja gradual e que se inicie numa fase inicial naquilo que é mais preponderante em termos de segurança rodoviária e em termos de ambientais, nomeadamente as deficiências ao nível da parte de direções, suspensões e travagem dos veículos e a questão da emissão de gases. Por isso, aquilo que aguardamos é, efetivamente, que seja publicado esses 2 diplomas, sob pena de, mais uma vez, chegarmos a janeiro de 2025 e não sermos capazes de implementar as inspeções aos motociclos em Portugal. Eu estou de acordo com aquilo que o Sr. Deputado referiu, e era de bom tom que todos os intervenientes neste processo, nomeadamente as associações de motociclos, possam ser ouvidas. E eu não sei se foram ou não foram ouvidas, que isso aí, como deve calcular, não é da competência da associação, mas sim das entidades que regulamentam esta matéria. Agora, não tenho dúvidas que devem ser ouvidas e devem ser parceiros na definição das melhores metodologias para o início das inspeções aos motociclos. Dizer também que os resultados da implementação das inspeções nos Açores aos motociclos desde 2004 têm tido um contributo muito positivo ao nível da redução dos acidentes. Por isso, eu não tenho dúvidas que se implementarmos, seja a inspeção periódica, seja qualquer outro sistema de fiscalização e controle dos motociclos que circulam na via pública, como qualquer outro veículo automóvel, que a sua implementação irá trazer um benefício muito grande ao nível
das questões de segurança, ao nível das questões ambientais e a nível da questão da conformidade. Referiu a questão das alterações que são efetuadas. E eu vou referir isso àquilo que já uma vez referi num fórum sobre segurança rodoviária da Associação Benção dos Capacetes. Não é proibido que se faça uma alteração num motociclo. Agora, essa alteração tem que obedecer a critérios, essa alteração tem que ser aprovada em termos de Instituto da Mobilidade dos Transportes, de forma que haja uma garantia de que essa transformação traz uma mais-valia à segurança das pessoas. Por isso, basicamente, aquilo que vos quero dizer é que Portugal tem que definir se efetivamente em janeiro de 2025 vai ou não vai arrancar com as suspensões dos motociclos, mas também se não as arrancar, que defina claramente o que é que quer. Agora, nós não podemos estar neste pântano em que temos uma legislação de 2012 e andamos aqui, em termos de bola de ping-pong, a ver qual é o responsável para a implementação ou não dessas inspeções. Por isso, eu não quero, e eu tive o cuidado de referir, que o Estado tem sido incapaz de implementar uma medida que nós consideramos primordial para a segurança e não quero levar em consideração que essa incapacidade tenha sido uma incapacidade intencional. Muito bem, Sr. Engenheiro, as perguntas foram respondidas. E, por acaso, ocorreu-me agora uma que eu julgo que não foi questionada, se me permitem, que foi os 30 milhões de investimento que o Sr. Engenheiro referiu. Ora, eu já vi as linhas de inspeção de motociclos dentro dos centros de inspeções, ou seja, não há um centro de inspeções para a inspeção de motociclos. A inspeção de motociclos acontecerá numa linha integrada dentro de um centro de inspeções que já existe, ou acoplado, não é? E a minha pergunta, só por curiosidade, gostava de perceber o que é que representa instalar uma linha de inspeção de motociclos num centro de inspeções, em termos de investimento. Porque é um dos argumentos que é muito usado e é válido, e já agora gostava de perceber o que é que isso significa na verdade. Sr. Deputado, Sr. Presidente, passaram-se tantos anos, desde 2016 até 2024, que o Sr. Presidente, quando vai ao centro de inspeção, considera que aquilo já lá estava desde o início. Mas a maioria das vezes não. A maioria dos centros de inspeção tiveram que criar infraestruturas, tiveram, naturalmente, que fazer o apetrechamento em termos de equipamentos, tiveram que calibrar os seus equipamentos, para que em 25 de setembro de 2016 os centros estivessem em conformidade. Por isso, já se passou tanto tempo, que nós achamos que eles já lá estavam há muito tempo e que estavam lá, mas não. Foram criadas por imposição e, por isso, tiveram-se que fazer enormes investimentos nesse aspecto. Pois, a minha questão era essa, porque, de facto, já havia linhas em centros de inspeções e a minha pergunta era saber quanto é que custava um investimento de uma linha, mas ficamos por aqui, então. Em termos de equipamentos, posso lhe dizer que anda à volta de 150 mil euros. Uma linha para... Em termos de equipamento. À data de 2016. Certo. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, muito interessante o tema. Agradeço o facto de terem vindo esclarecer-nos e explicar algumas questões e encerramos aqui a nossa sessão.